Fala, pessoal do YouTube, voltamos com mais um Além do Fire, agora com Mari Mafra, a rainha dos podcasts. Eu vou te chamar desse jeito a partir de agora sempre. Ok, tudo bem. Até alçar o posto de deusa, porque o que você faz não pode manter o mesmo padrão. Ontem eu tava ouvindo Jujuba e eu ouço já há algum tempo e eu tava percebendo algumas coisas sobre como transformar podcast em negócio. Cara, durante muito tempo a galera pensava assim, podcast você monetiza através de patrocínio, de publi e tudo mais. Vocês fizeram um conteúdo que era o proibidão, mas é um conteúdo pago. Quais as outras alternativas que vocês estão exercitando para conseguir transformar podcast em negócio? Quando a gente começou... É engraçado que isso está intrínseco à história do JujubaCast, porque quando a gente começou, a ideia era que a gente tivesse uma temporada só e ia acabar. E aí quando a gente anunciou que isso ia acontecer, teve muito protesto e tal, a gente tinha uma audiência que a gente nem sabia que a gente tinha. E custava caro, assim, eu pagava do meu bolso e tal, porque eu achava que eu tava fazendo pros amigos só. E aí eu falei assim, eu vou colocar isso num crowdfunding, vou ver se tem assinantes o suficiente, e se tiver eu continuo, se não eu tenho uma boa desculpa pra não ter mais. E eu coloquei, e eu achei que ia levar assim tinha um prazo de 2 meses pra bater a meta. E a gente bateu em, 2 horas. E aí eu falei, uau! E era isso, esse foi o primeiro conteúdo exclusivo. A gente criou o grupo secreto de conteúdo exclusivo. E a ideia era essa, assim, era pegar os super fãs, né, aquelas pessoas que acham que é legal ter mais conteúdo, além daquilo que a gente posta toda semana, ter um conteúdo diário, coisa assim. E oferecer porque tinha muita gente que fazia isso com a ideia de doação, né, de apoia, as coisas assim, apoia o projeto que você gosta. E eu não tenho nada contra, assim, ok, fazer isso, mas eu sempre achei, assim, eu não me sinto bem fazendo isso, eu quero vender alguma coisa, então eu tô vendendo meu conteúdo, você tá comprando, mas eu tô te entregando uma coisa legal em troca, uma coisa de alto valor, um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo, além de ser mais conteúdo, ele tem coisas que a gente não fala no conteúdo aberto, Porque também ia ser derrubado. Que ia ser derrubado, ou porque a gente tem mais intimidade com o público que tá lá, ou porque a gente sabe que aquilo não vai se espalhar, não vai ser tirado do contexto, né? Porque a gente tá com um grupo que é amigo, assim, que a gente tem ligação com esse grupo. Então, isso acaba ajudando também. Então, isso foi a primeira maneira que a gente fez, de uma maneira que a gente nunca precisasse realmente depender de publicidade, e também de um jeito que a gente sempre pudesse escolher a publicidade que a gente vai fazer. Isso é muito legal também, isso é muito importante pra gente. Porque se a gente dependesse muito de publicidade, você acaba topando mais as coisas e tal. Então a gente sempre pôde dizer não. Isso sempre foi muito legal. Agora, em termos de outras formas de monetizar, eu sempre gostei de enxergar o podcast como uma propriedade intelectual. Uma IP, que é como a gente chama, né? E toda IP, ela pode se desdobrar em outras coisas, né? A gente vai lançar, se tudo der certo no ano que vem, uma graphic novel que é tirada de uma história que a gente contou no programa, né? Então é uma maneira de você estender essa IP para um outro formato, que é um formato de livro, um formato impresso, né? E a gente fez isso no outro podcast que eu produzo, que é o Discoteca Básica. A gente fez a mesma coisa recentemente. A gente publicou um livro em forma de crowdfunding e a gente bateu todos os recordes e tal, foi muito legal. É a forma de transformar o podcast em outras coisas além do áudio, né? Exato, você entender ele como isso é uma propriedade intelectual que tem características, igual a Disney faz, né? Igual o Maurício de Souza faz. Não tem nada errado com isso. E você levar para outras coisas que façam sentido, desdobrar essas histórias em outros produtos, em outras propriedades, em outros podcasts, se for o caso. Esse é o caso também. Outras propriedades. Ontem eu estava ouvindo o Jujuba e vocês anunciaram o podcast da Kat. Vocês estão criando uma ramificação que daí entra um pouco na Parasol, que é a sua empresa. Sim. Vocês criaram um negócio em torno do storytelling e não em torno do podcast, não em torno do livro, mas em torno do storytelling. Sim. Qual a liberdade que isso traz para você enquanto empreendedora, enquanto empresária, de não ter necessariamente limites ou amarras do quanto você pode levar esse seu conteúdo? A ideia foi justamente essa. Quando eu lancei o Como Ser um Rockstar, que eu lancei primeiro como podbook, depois como livro,
eu pensei, eu preciso assinar essas coisas, né? Uma outra IP que eu tô fazendo. Eu quero ter uma assinatura que mostre que todas essas coisas estão embaixo do mesmo guarda-chuva, né? Estão embaixo da mesma produtora. E foi aí que a gente criou a Parasol Storytelling, porque é isso que a gente gosta de fazer, contar histórias, né? Em qualquer formato, seja em podcast, ou em livro, ou em vídeo, ou em o que fizer sentido. E a gente passou a fazer isso para marcas também. Então essa também foi uma maneira da gente atender marcas sem a gente estar... Você perguntou, né, qual a liberdade que você tem. Essa é uma liberdade legal. Eu atender marcas sem a gente ficar preso à propriedade que a gente tem. Eu posso criar uma coisa, criar uma propriedade para essa própria marca, como a gente já fez diversas vezes. A gente pode criar coisas com outros creators. A gente cria, planeja, tem ideia, mas se o JujubaCast não é a casa ideal para essa ideia, a gente traz outros creators. Então, a ideia da Parasol sempre foi essa, a gente lançar outras formas de contar a história. Então, e desdobrar essas histórias em outros formatos. Então, a gente já está desdobrando Como Ser um Rockstar em outros formatos. Depois a gente teve um livro. E tem outras coisas novas que vão vir no futuro. O JujubaCast tem essa característica também que eu já contei. E o que a gente quer fazer é ter outras propriedades, outros podcasts mesmo, outros formatos. Então, a gente tem canais de vídeo que a gente está produzindo agora também. E esse é um que a gente queria nessa linha de falar de entretenimento, né? De cinema, de games e coisas assim. E a Kátia é alguém que está com a gente há bastante tempo, a gente adora ela e a gente se entende muito bem. Então, a gente decidiu fazer esse podcast em parceria, que é o Vortex, estreia dia 30. Legal. Se você estiver vendo depois, já acesse o primeiro episódio em todas as plataformas, né? Isso mesmo. Falando sobre podcast, há quanto tempo, quando foi que você começou o primeiro podcast? Só pra eu ter uma noção. O meu primeiro podcast? Onde você participou e tudo mais. Que eu participei? Deve ter sido ali em 2011, por aí. Legal. Foi. Podcast sempre foi um conteúdo de nicho. Foi para poucas pessoas. E com isso a gente cria uma comunidade. É o contexto de comunidade, o conceito de comunidade. Só que em podcast a gente vira amigo de quem a gente tá ouvindo. Não tem como eu não me associar. Por exemplo, o meu primeiro podcast que eu consumi de forma verdadeira foi o Jovem Nerd. E eu me sinto amigo do Azaghal, do Alexandre, de todo mundo que participou, inclusive seu, que participaram ao longo desse tempo. O que isso traz como conceito de comunidade, a importância de comunidade para esses negócios hoje? É bem legal você falar isso, porque eu até postei, eu fiz uma... A gente teve um monte de novos assinantes agora, né, que a gente relançou o grupo secreto, e aí a gente tem um grupo onde a gente interage, né, com esses assinantes. E aí alguém fez uma pergunta e eu respondi. Aí a pessoa perguntou assim, nossa, é você mesmo e tal. Eu falei, não tem aquela história de que podcast você se sente amigo? Tá acontecendo, né? É isso mesmo. E é real, assim, essa questão de comunidade é muito forte e podcast acaba sendo muito importante porque, além de ter essa característica de nicho que você falou, que não é mais tão assim por conta dos youtubers e tal, mas ainda existe em determinados títulos e isso, de fato, permite com que a gente crie produtos que não precisam ser produtos de massa para a gente fazer com que eles tenham sucesso, com que a gente consiga apostar em coisas que... Por exemplo, no Discoteca Básica, que é um podcast que a gente tem sobre música, a gente lançou um livro chamado Os 500 Maiores Álbuns da Música Brasileira. E nesse podcast, quando a gente foi lançar o livro, a gente ouvia muito das editoras, a gente foi falar com editoras, o brasileiro não gosta de conversar sobre música, ele gosta de ouvir música, mas ele não consome conteúdo sobre isso e tal. Ok, a gente lançou, a gente bateu o recorde da categoria música no país, a gente vendeu mais de 4 mil livros, que é um livro que estaria em primeiro lugar em qualquer ranking, se não fosse uma produção nossa, né, se ele estivesse sendo vendido em lojas. Então, assim, a gente demonstrou que estava errado. Por quê? Porque a gente tem um apoio de uma comunidade. A gente sabe que a gente pode contar essa comunidade, porque a gente tem esse diálogo com ela, como você falou. E é uma comunidade engajada que está disposta também a gastar dinheiro, né? Nesse caso. Um ponto que a gente vou casar um pouco com o seu painel
é um contraponto com o Vilela, que você mesmo falou dos youtubers que chegaram com esses mesa-casts, programas de 3 horas, com milhões de audiência. Qual a diferença entre um mesa-cast desse perfil, que hoje eles prezam muito pela pluralidade, a gente conversa com gente de tudo quanto é jeito e tudo mais, e estão atraindo muita audiência desses podcasts mais de nicho? Eu acho que quando a gente começou a fazer podcast lá em 2011, eu sempre falava isso. A gente precisa sempre estar atento a novas tecnologias. A história do podcast... O podcast era uma coisa muito nichada, porque o podcast era complicadíssimo. Era um feed em RSS, isso é coisa de nerd. Você tinha que baixar. Ninguém entende como isso funciona, RSS. Isso não fazia sentido. E outra, ele era um arquivo enorme de áudio, um arquivo de, 100 mega, que você não podia ter. Você tinha que baixar no seu computador, transferir para um pendrive, para colocar... Isso eu tô falando lá em 2011. Né? Como eu comecei a assistir, para ouvir num MP3 ou num MP10 que o pessoal tinha na época. Era assim que a galera ouvia. Era complicado, tinha um trabalho, eles tinham que gostar muito daquilo. À medida que a tecnologia foi ficando mais simples, veio o 3G, depois o 4G, então um arquivo de 100 MB deixou de ser um problema, e aí vieram os smartphones, 2011 não tinha, vieram smartphones, aí tinha, mas assim, smartphone é uma coisa de executivo. Então todo mundo passou a ter apps, aí vieram os aplicativos que você conseguia acessar o podcast por um diretório, sem você ter que, saber qual é o feed do podcast. Então tudo isso foi popularizando. E o que eu acho que fez sentido para toda essa nova leva de podcasts que fazem via live, né, de mesa casts e tal, é que eles olharam para a live e falaram, vamos fazer isso tudo junto, né? Vamos gravar o episódio em live e depois a gente edita para fazer. E assim, quem vinha fazendo isso antes falava assim, não, isso não faz sentido, vai ser um programa chatíssimo, de 3, 4 horas. Eu achava isso. E não era. Não é? Não era. Todas as pessoas que fizeram isso, todos esses primeiros podcasters, o Joe Rogan, né, que fazia isso e tal, o Mark Maron, que fazia isso, os que vieram aqui do Brasil meio que olharam pra isso e, vamos fazer também. Eles perceberam que, não, quer saber? Tem gente que quer ficar vendo uma live de 4, 5 horas. Isso foi antes da pandemia. Então, é isso. Sempre vai ter isso. E no futuro vai ter outra pessoa que vai olhar, vai ter uma ideia que todo mundo acha que, isso nunca vai funcionar. E no fim ela funciona. Tudo que a gente faz no meio de comunicação na internet tem essa característica no fim. E legal. Falando sobre podcast, você vai entrar no palco sobre o superpoder do podcast, ou então por que ele é o formato mais poderoso do momento. Durante muito tempo o pessoal fala assim, não, podcast ou morreu, daí ele voltou, mas não tem muito mais o que fazer dentro do universo do podcast. A gente vê sempre que tem uma revolução, tem uma mudança, nem que seja incremental. Você acha que o podcast ainda tem espaço para inovação? Tem, assim como o rádio ainda tem espaço para inovação, o jornal, qualquer mídia tem espaço para inovação. O que eu acho é que o podcast em áudio diferente da live e diferente dos cortes que vão para o YouTube. O podcast em áudio editado e que a gente ouve, ele tem essa característica de ele estar com você no seu dia. Por isso que você tem sensação de que... Talvez. Se você ouve, sim. Por isso que você tem a sensação de que você tem essa relação de amizade, de proximidade com o podcaster. Porque você está pegando uma longa estrada, você está indo para o trabalho... E essa pessoa está indo com você, está conversando, você ri do que ela fala, você se sente ali, que você está naquela rodinha, você conversando. Você responde para você, assim, se você estiver no ônibus, assim, procura não fazer isso, porque as pessoas no carro sozinho eu respondo. No carro sozinho tudo bem. Aí, então você tem essa sensação de que você está fazendo parte da conversa. Mesmo em silêncio, você está fazendo parte da conversa. E é isso que torna o podcast uma ferramenta tão poderosa.